Olá pessoal, olha eu aqui outra vez, hoje para mostrar como foi feito esse jarro pirâmide. Mas antes de começar o vídeo, peço para vocês deixar seu like, se inscrever no meu canal e ativar o sino das notificações. Veja neste vídeo o passo a passo de como foi feito do começo ao final. Pessoal, brevemente vou mostrar para vocês como foi feito essa tela aí de raio-x, muito fácil de fazer. Vou também mostrar como é que faz a flor, como é que faz outros desenhos. Essa chapa de raio-x se chama também de acetato, muito fácil de ser encontrado. Mas mesmo assim, se você não encontrar em lugar nenhum, em hospitais, com colegas, com parentes, você também encontra em sites da internet. O primeiro passo é fazer o bolo. Essa é uma forma feita com madeira de MDF. Você pode ver aí que ela tá gasta em cima aí da boca, porque ela não pode levar água. Pessoal, tem um segredo para o bolo, depois de feito, não rachar e cair, que acontecia muito antigamente. Eu bolei esse arame aí, fiz um quadrado menor do que o bolo, como vocês estão vendo aí. Então eu faço e quando chega perto de cima eu coloco e coloco areia e fico socando com a madeira, como vocês estão vendo aí no vídeo. O segundo passo é o acerto do bolo, para tirar todas as falhas, corrigir a esquina, como vocês estão vendo aí. Como essa forma é uma forma antiga, minha, já está bastante velha e eu vou ter que fazer outra, aí eu estou tendo um trabalho aí para fazer, acertar. Mas uma forma nova, ela não tem tanto falha assim, dessa forma. Mas veja aí como eu faço para acertar e deixar ele todo alinhado. Pessoal, eu sei que está demorando muito aí, tem muita gente que não tem paciência de ficar vendo, mas tem gente pedindo para eu fazer mais lento. Então eu deixo numa velocidade normal aí, pessoal que não vai assistir mesmo. Aí eu acelero mais um pouquinho, eu não estou cortando, como vocês estão vendo aí, eu não estou cortando nada, porque muita gente pede para eu fazer na velocidade normal. Agora eu passo o óleo queimado, que é para não colar no disco. E a medida do bolo é 37 de altura, o bolo é 37, a boca é 28 de largura de boca e o fundo 20 centímetros de largura do bolo, o fundo do bolo, para vocês verem a medida aí. O terceiro passo é a colocação do sarrafo, ou tem muita gente que chama de ripa. Aí eu corto ele maior do que o jarro para colocar na boca, igual eu fiz a jardineira. Quem viu aí o vídeo da jardineira de 1 metro e a jardineira de 40, é da mesma forma. Eu colocando a medida é 2 centímetros de espessura. Agora eu coloco uma massa bem ralinha, que é para não afastar a ripa, porque uma vez afastado você não sabe como é que está ali. Você só vai ver no final, quando desmoldar no outro dia.
Então, para que isso não aconteça, você bota uma massa bem ralinha primeiro em cima da madeira e depois onde vai ser feito a boca e a espessura da jardineira. Depois coloco a massa no fundo e vou jogando massa na esquina. Não sei, uma massa bem fininha, uma massa bem ralinha na esquina primeiro. Nas 4 quinas vou rodando e jogando. Por isso que eu gosto de fazer no torno, que também pode ser feito também uma base fixa, separado. Mas como a masseira já fica perto de mim, então eu jogo no torno, eu tenho menos trabalho, porque eu só vou rodando e jogando a massa. Aí a primeira camada, como vocês viram, já joguei ela todinha. Depois eu vou puxando de baixo para cima da ripa, onde sobrou a massa, que eu boto um pouquinho sobrando em cima da ripa, que é para puxar e depois igualar ela todinha assim, ó. Deixar ela uma camada fininha, não pode ser uma camada grossa não, senão essa massa todinha ela cai. Você joga uma camada fininha e depois espalha todinha aí. Agora eu estou retirando a ripa. O importante agora é não mexer mais na boca do jarro. Aí onde ficou um pouquinho, uma falhazinha, ficou faltando um pouquinho, eu completei. O quarto passo é a colocação da segunda camada. Eu começo pelo fundo da pirâmide, vou espalhando. Agora eu jogo na quina, escolho um lado e faço isso aí, ó. Começo a jogar a segunda camada também de um lado, não jogo no meio, só jogo na esquina de um lado, depois do outro lado, o lado contrário, aí eu faço a mesma coisa. Isso aí é para eu colocar a ripa em pé para fazer base para jogar a segunda camada. Primeiro eu começo fazendo a lateral. Uso agora 4 ripas, uma menorzinha que é do tamanho do fundo do jarro, como vocês viram que eu colocando aí. Eu faço comparação da boca com o fundo do jarro. Aí eu deixo a medida, coloco uma na lateral, embaixo eu coloco aí onde já foi feita a medida da boca da espessura, coloco uma e depois coloco a outra do outro lado aí, em pezinha. Agora eu acerto a lateral com a ripa que eu coloquei no fundo, para ficar ela toda igualzinha. Aí eu dou uma batidinha que é para ela colar um pouquinho, para ela não ficar solta, bato do outro lado um pouquinho e pronto. Eu tenho que colocar essa outra aí onde foi colocado a espessura da boca, para não cair massa e ficar ela fora da espessura normal. Sempre colocando massa de baixo para cima, puxando para cima, de baixo para cima, como vocês estão vendo aí. Depois de completado, aí aquela ripa que está embaixo ali que eu deixei, eu vou puxar ela, a massa para cima, veja, eu puxando assim. Qualquer falhinha um pouquinho, boto um pouquinho de cimento e faço de novo. Pronto. Aí eu não mexo mais não. Aí eu deixo, já vou fazer o outro lado oposto agora. Quando eu tirar a madeira de lado, a madeirinha, veja que eu puxo para dentro da jardineira e para cima ao mesmo tempo. Olha, puxando para cima e para dentro dela. Eu não posso puxar para fora, porque se eu puxar, arranca a massa todinha. Veja, eu puxo para cima, puxando para cima e para dentro da jardineira. Aí agora eu faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Pessoal, eu esqueci de dizer no começo, essa massa é uma massa 3x1. É 3 latas de areia e 1 de cimento. Essa areia é uma areia fininha e parecido com a areia de praia. É uma areia que é usada para fazer reboco de casas. Então o nome da areia é areia de fingir. Agora chegou a vez de colocar a massa
nesse lado aí onde eu coloquei naquela hora a lateral da esquina. Veja que eu disse não coloca no meio, por quê? Porque senão eu não vou saber a medida exata que eu vou colocar, a espessura exata que eu vou colocar no bolo. Então o meio eu vejo pelo esse meio aí, que foi a primeira camada, e agora eu jogo só no meio e completo um pouquinho de lado onde faltar aí. Veja, tá vendo? Completei um pouquinho ali, porque como eu já disse no começo, eu joguei na lateral. Agora é o outro lado final agora. Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, eu faço desse lado aí. Pessoal, como eu falei, a madeira de lado você tira puxando para cima e para dentro da jardineira. Agora eu vou acertar ele todinho para fazer o acabamento final agora, que é com aquele desenho que vocês viram do começo do vídeo. O quinto passo é a colocação do desenho. Veja que eu coloquei ele e vou passando a mão assim, que é para ele colar todinho no jarro, para não ficar brecha, e quando eu jogar o pó do cimento ele não entrar pela brecha. O certo é eu fazer 4 desenhos desse para colocar nela todinha e depois jogar o pó de cimento. Como eu fiz um só, aí eu tiro e fico fazendo isso aí, fico rodando e vou botando o mesmo desenho, tirando e colocando. Pessoal, o sexto passo agora é fazer o acabamento da esquina da pirâmide, tanto na boca como na quina e no fundo da pirâmide. Eu pego um pedacinho de raio-x numa espessura de 2 centímetros e faço a lateral e faço a boca e o fundo da pirâmide. Dou acabamento agora no fundo da pirâmide com esse raio-x aí. Como eu falei, agora vou passar esse pedacinho de raio-x de 2 centímetros aí no fundo
da pirâmide, agora na lateral, para fazer a esquina. Pego esse pedacinho de plástico, que eu já falei em outros vídeos, vários vídeos eu falo, que é de saco de salgadinho ou de pipoca. Aí corto o quadrado e depois vou fazendo a esquina assim, ó, matando a esquina, para ela ficar com a quina bem fininha. Veja como fica bonito. O sétimo passo agora é a colocação dos pezinhos. Esses pezinhos aí, tem um vídeo meu que é de jardineira de 40. Eu vou deixar aqui em cima no card para você ver depois que terminar esse vídeo. Como foi feito a jardineira e esses pezinhos. No final do vídeo eu mostro como é que eu faço esses pezinhos. Pessoal, como são 4 pezinhos, então eu pego uma pedra de cerâmica e coloco em cima e dou uma batidinha para ele ficar todo ele no mesmo nível, para quando colocar no chão ou numa cerâmica ele não ficar balançando, ele ficar apoiado tudo certinho. Pessoal, chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não esquece de deixar o like e fazer um comentário. Tem muita coisa aí que vocês têm dúvida. Vocês podem perguntar aí que dentro do meu conhecimento eu posso responder.